Então, bem-vindos de volta, desta feita para a última audição deste processo da especialidade. Temos connosco o Sr. Secretário de Estado da Juventude e do Desporto, Dr. João Paulo Correia, que vem fazer como eu disse, esta última audição neste processo tão importante de discussão desta PPL, que é o combate à violência no desporto, que esta PPL que reforça esses mecanismos de combate à violência no desporto. Não seria agradecer, em primeiro lugar, essa disponibilidade do Sr. Secretário de Estado para estar aqui connosco, depois dizer que seria escusado estar a explicar como é que funciona estas audições, que tão bem conhece esta casa. De qualquer forma, terá a palavra para 10 minutos iniciais, para uma intervenção inicial, depois passamos a palavra aos diversos grupos parlamentares para intervenções de cerca de 3 minutos e devolvemos a palavra para os 10 minutos finais de resposta a questões e comentários. Apresentar também aqui os senhores e senhoras deputados presentes, o senhor deputado João Castro, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, e eu próprio também do mesmo Grupo Parlamentar, as senhoras deputadas Inês Barroso e Carla Madureira, do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, de seguida o senhor deputado Jorge Galvez, do Grupo Parlamentar do Partido Chega, e por fim a senhora deputada Patrícia Gil Vaz, do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. E, portanto, feitas as apresentações, passarei então a palavra ao senhor Secretário de Estado para a intervenção inicial. Faça o favor e muito obrigado pela presença mais uma vez. Bom dia, senhoras e senhores deputados, Sr. Deputado Francisco Diniz, coordenador do Grupo de Trabalho. Agradeço o convite e é com todo o gosto que aqui estou para responder às questões que os seus deputados e os seus deputados pretendam colocar. Começaria por dizer que esta proposta de lei deu entrada no Parlamento no dia 10 de novembro do ano passado, foi votada na generalidade, aprovada no passado dia 24 de fevereiro e, portanto, desde o dia 10 de novembro do ano passado, que o país conhece a proposta de lei do Governo e que tem sido feito um grande escrutínio. A proposta de lei do Governo, ela tem gerado muito debate público, para além do debate parlamentar, que é fundamental e necessário, um debate público com artigos de opinião, conferências, debates que têm sido organizados um pouco por todo o país, onde eu marquei também presença, de forma a poder apresentar e defender as medidas desta proposta de lei. Queria também dizer que a proposta de lei aponta para um prazo de entrada em vigor de 90 dias, após a sua publicação em Diário da República. Este prazo foi fixado sempre com o propósito, com o horizonte de que as medidas, caso se confirme a aprovação da proposta de lei em votação final global, entrem em vigor ainda antes do início da próxima época desportiva. Consideramos que é fundamental que assim aconteça e também é importante que as organizações desportivas nacionais, os clubes, os agentes desportivos tenham um período de adaptação à nova legislação, porque não se trata de uma grande reforma, mas trata-se de uma reforma, de um grande pacote de medidas para a prevenção e combate à violência no desporto, e fixamos este prazo de 90 dias na proposta de lei para garantir um pleno período de adaptação por parte das organizações esportivas nacionais e dos agentes esportivos, como disse, mas é importante que a sua entrada em vigor ocorresse antes do início da próxima época desportiva, e este prazo de 90 dias tem que ser agora contabilizado com aquilo que foram os prazos parlamentares da aprovação da votação final global. As entidades ouvidas pelo Grupo de Trabalho, pela Comissão, a propósito desta proposta de lei, valorizaram e elogiaram a participação que tiveram na elaboração da proposta de lei. Quero recordar que esta proposta de lei foi construída com os contributos de um grupo de trabalho que o Governo constituiu, um grupo de trabalho constituído pelas organizações desportivas nacionais, e também, como não podia deixar de ser, a proposta de lei, quando foi aprovada em Conselho de Ministros, já foi o produto dos contributos e da participação de outras áreas governativas, como, por exemplo, a administração interna, porque quer as organizações esportivas nacionais,
que aqui foram ouvidas, que pertenceram também ao grupo de trabalho, quer também as forças de segurança, são as entidades que lidam e acompanham e intervêm diretamente neste fenómeno, que é o fenómeno da violência no desporto. Recordar que, como tive a ocasião de sublinhar no debate parlamentar, na generalidade, não há nenhuma legislação dirigida ao desporto que não tenha que ter o parecer do Conselho Nacional do Desporto. O parecer do Conselho Nacional do Desporto é obrigatório para toda a legislação que o Governo promova para a área do desporto. O Conselho Nacional do Desporto, que é o órgão também de consulta do membro do Governo tutelário do desporto, é constituído por 45 entidades representativas de todos os setores do desporto. Esta diversidade e esta ampla representatividade do Conselho Nacional do Desporto dá, obviamente, uma panorâmica geral daquilo que é o pensamento do setor sobre determinada proposta de lei ou determinado projeto de decreto-lei. E foi assim que aconteceu. Quando o Governo aprovou em Conselho de Ministros esta proposta de lei e depois a enviou para a Assembleia da República, também foi com base nos pareceres do Conselho Nacional do Desporto, que, repito, é constituído por 45 entidades e personalidades representativas de todos os setores do desporto. Ou seja, a proposta de lei, quando aqui chegou, é fruto de um grupo de trabalho e também da participação do Conselho Nacional do Desporto, que debateu o tema de uma forma mais genérica e, posteriormente, cada entidade e personalidade do Conselho Nacional do Desporto foi chamada a emitir um parecer individual sobre o projeto de proposta de lei. O Governo, como é público, apresenta esta proposta de lei para responder às necessidades de novas medidas para a prevenção e combate à violência no desporto, tendo em conta o crescimento, o aumento dos incidentes e também da alteração dos padrões de violência. As audições presenciais que foram aqui promovidas pela Comissão Parlamentar são, do nosso ponto de vista, que acompanhamos todas as audições e também estudamos todos os pareceres, corroboram a necessidade de uma nova legislação com medidas para a prevenção e para o combate à violência no desporto e confirmaram a necessidade de novas medidas. Quanto à dúvida que podia persistir se o país desportivo precisava ou não precisava de novas medidas de combate à violência no desporto, quer o Grupo de Trabalho, quer o Conselho Nacional do Desporto, como também as entidades foram aqui ouvidas presencialmente, vieram confirmar a necessidade de novas medidas para combater este flagelo, que é um flagelo que todos queremos que se afaste por completo do desporto português. E todas manifestaram também que se sentiram ouvidas e envolvidas na participação desta proposta de lei e na esmagadora maioria das medidas que fazem parte desta proposta de lei. O nosso maior objetivo com esta proposta de lei é mitigar o clima de insegurança que ainda afasta muitos adeptos e famílias dos recintos esportivos. Esta é uma percepção, é uma conclusão que partilho com a esmagadora maioria, ou até me atrevo a dizer, com todos os portugueses. Temos essa missão, é uma missão que o Governo assume, mas é uma missão que o Governo assume de mãos dadas com as organizações esportivas nacionais, de mãos dadas também com os organizadores das competições, com os clubes, com os agentes esportivos, com os seus adeptos, e é uma missão que, como disse, tem como objetivo mitigar o clima de insegurança que afasta famílias e adeptos dos recintos desportivos, quer naquilo que são os jogos das camadas jovens, em diversas modalidades, um fenómeno que gera uma preocupação geral, e como também naquilo que são os jogos da alta competição. Esta legislação que o Governo vem propor à Assembleia da República de combate à violência no desporto, como estava a dizer há pouco, é uma legislação que assume a partilha de responsabilidades com outras entidades desportivas.
Não há legislação perfeita para acabar com a intolerância e a violência no desporto. Não há legislação perfeita para acabar com a intolerância e a violência no desporto. Sabemos que uma legislação, por mais perfeita que se apresente, sozinha não consegue mitigar, afastar a violência no desporto. Precisamos muito daqueles que, como disse há pouco, são as entidades que intervêm diretamente na promoção e na realização dos eventos esportivos, e por isso é que, desde a primeira hora, quando constituímos o grupo de trabalho e depois no Conselho Nacional do Desporto, procuramos ter do nosso lado, com contributos, com a sua visão, com a sua leitura, essas organizações. E termino com esta apresentação, intervenção inicial, recordando a estatística que está em cima da mesa para aqueles que ainda têm algumas dúvidas sobre a estatística da violência no desporto. O total de decisões condenatórias aplicadas pela autoridade para a prevenção e combate à violência no desporto em 2019, na época de 2019-2020, foi de 371 decisões condenatórias. Na época 2021, este número cresce para 477. Na época 2021-2022, este número cresce para 537 decisões condenatórias. Ou seja, 19-20, 371, 20-21, 477, 21-22, 537 decisões condenatórias. Até o passado dia 20 de março, as decisões condenatórias, que dizem respeito a esta época desportiva, que ainda tem pela frente mais alguns meses, já vai no número de 333 decisões condenatórias, até o dia 20 de março. O total de adeptos interditos de frequentarem espetáculos esportivos, em 2019-2020, o total foi de 93. Esse número cresceu para 131 na época 2020-21 e tornou a crescer para 274 para a época 21-22, 3 vezes mais do que na época 19-20. E nesta época, até o dia 20 de março, o número de interdições já ia em 212 adeptos. Portanto, é uma estatística muito expressiva, muito clara e que nos convoca a todos a agir e a apresentar um conjunto de medidas. E foi isso que o Governo fez, colocou na Assembleia da República e agora, Sr. Presidente, estou disponível para as questões que os senhores deputados queiram colocar. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado, e é com estes dados que salientam a importância do trabalho que todos nós temos a fazer nesta importante temática, que passo a palavra aos vários grupos parlamentares. O Sr. Deputado João Castro, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, tem a palavra. Sr. Coordenador, senhoras e senhores deputados, cumprimentar o Sr. Secretário de Estado e a sua equipa, agradecer a apresentação que aqui nos traz e a reflexão em torno desta proposta, sobretudo nesta que entendemos como uma audição final, nesta análise, face à relevância e à capacidade de síntese e de agregação de todos os contributos necessários, como muito bem salientou, para uma proposta desta natureza. Foi claro nestas audições que se verifica um consenso alargado na necessidade de intervir sobre os fenómenos da violência associadas ao fenómeno desportivo. Cumprimento e saúdo porque se verificou um importante tipifico de trabalho preliminar à chegada da proposta de lei à Assembleia da República, na busca de contributos, de plataformas de consenso, uma participação ativa da APCBD, que desde 2019 assumiu uma posição neste fenómeno, nomeadamente na recolha e organização de dados sobre a situação, a participação do Conselho Nacional do Desporto, que muito bem aqui salientou, a constituição de um grupo de trabalho informal relativa às alterações legislativas do fenómeno de violência associado ao desporto, a participação direta das federações de futebol, de handebol, de basquetebol, de hóquei patins e outras, entre muitas outras, que entenderam manifestar a sua posição, mas que também foram ouvidas no contexto deste grupo de trabalho e deste processo, a participação das forças de segurança, elementos fundamentais na abordagem deste fenómeno, que também foram ouvidas aqui no grupo de trabalho e que deram contributos assinaláveis para a reflexão que se pode fazer.
Foi ouvida a Associação Portuguesa de Defesa do Adepto, também nesta comissão, que também trouxe contributos, alguns interessantes, outros que talvez careçam de alguma reflexão, mas que envolveu-se e participou ativamente neste processo. Foram ainda recebidos contributos escritos do Comitê Olímpico de Portugal, do Sport Lisboa e Benfica, da Federação de Handball de Portugal, da Associação de Atléticos Olímpicos de Portugal, da Unidade Técnico-Científica de Desporto da Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico do Porto, da Polícia de Segurança Pública, da Associação dos Diretores de Segurança, do Observatório da Violência Associada ao Desporto da Fundação Ensino e Cultura Fernando Pessoa. Ou seja, a presente proposta ficou clara a necessidade de articulação e a evidência da articulação entre os diferentes intervenientes em várias dimensões relativas aos espetáculos e ao fenómeno desportivo e às questões da violência e da intolerância associadas ao fenómeno desportivo. Numa análise à lei, verificamos que há cerca de 20 artigos que afloram a questão dos organizadores, cerca de 30 artigos associados aos promotores, onde os promotores estão envolvidos, 11 artigos envolvendo os proprietários, 32 artigos envolvendo os adeptos, 20 artigos envolvendo as forças de segurança e 19 artigos associados àquilo que é a ação da autoridade para a prevenção e combate à violência no desporto. Algumas perguntas foram deixadas nos contextos desta audição, que aproveitaria para colocar e que talvez seja interessante desenvolver. Uma delas relaciona-se com a bilhética, não é? Que já há uma realidade no contexto do universo UEFA, ou seja, se sente alguma, como vê a possibilidade de se alargar esta aplicação aos restantes eventos nacionais e sobretudo aos grandes eventos. Uma questão que também foi-nos muito colocada por diferentes intervenientes tem a ver com a adequabilidade da legislação a diferentes realidades do território, sobretudo ao nível das infraestruturas desportivas, portanto a necessidade de adequação das infraestruturas e do acomodamento que a legislação possa ver nesse aspecto. E uma outra questão que também foi abordada teve a ver com a gestão dos adeptos, sobretudo na modalidade do futebol, não é? A gestão dos adeptos nos estádios e no fenómeno desportivo, bem como a necessidade e as dificuldades dessa mesma gestão também noutro tipo de infraestruturas e noutro tipo de encaminhamentos, que de alguma forma o seu comentário possa dar aqui uma ajuda na reflexão posterior que se possa fazer sobre este assunto. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado, pela sua intervenção. Passamos então a palavra à Sra. Deputada Inês Barroso, do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata. Muito obrigada, Sr. Deputado Coordenador. Saúdo e cumprimento o Sr. Secretário de Estado e a sua equipa também, senhoras e senhores deputados. Sr. Secretário de Estado, desde o início que o Grupo Parlamentar do PSD tem referido com a certeza, toda a certeza que é possível de que esta proposta de lei é efetivamente uma proposta que vem reforçar aquilo que todos nós queremos, que é que haja um combate ainda mais rigoroso em todo o género de violência que possa existir nos espetáculos desportivos. E, portanto, desde sempre saudámos a sua apresentação e, portanto, toda a nossa ação do Grupo Parlamentar tem sido no sentido de podermos, com as entidades que fomos ouvindo e com os contributos que fomos recebendo neste grupo de trabalho, podermos alavancar, podemos de alguma forma dar ainda mais contributos e sugestões para que a mesma possa ser execuível e possa ser também operacional por todas as modalidades no nosso país. E essa tem sido a nossa grande questão, que é, não há nada pior do que criarmos leis que não são cumpridas ou que não são passíveis de ser aplicadas e, portanto, o que queremos é mesmo melhorar e dar contributos no que aprouver e naquilo que considerarmos como mais urgente para que esta lei possa ser depois
seguir a sua análise na generalidade e na especialidade. E, portanto, Sr. Secretário de Estado, deixo apenas algumas questões que continuamos a ter em cima da mesa e que gostaríamos que pudesse ou esclarecer ou pensarmos melhor de que forma é que algum dos artigos que está nesta proposta de lei deva ser ainda revisto ou complementado. A primeira questão diz respeito a uma questão que tem sido premente em todas as reuniões que temos tido. Este regulamento, obviamente que vem procurar dar resposta às preocupações que nós sentimos no futebol profissional, porque são as competições profissionais, em muitas das áreas, mas eventualmente poderá em alguns artigos destrinçar aquelas que são as competições profissionais das não profissionais ou reforçar as competições não profissionais de risco elevado versus as outras competições, porque isto está efetivamente a dar algumas preocupações e dúvidas que nos têm sido expressas. No que respeita às medidas de penalização, o PSD continua com dúvidas na forma como vão ser controlados e penalizados os clubes visitantes por comportamento inapropriado dos seus adeptos e até no modo como os clubes de formação ou de níveis de competição regional vão operar para controlar em articulação com o gestor de segurança e as forças de segurança e interditar a entrada de elementos identificados com comportamentos inadequados nas instalações desportivas de outras modalidades. Pode dar-nos aqui também mais algum esclarecimento, Sr. Secretário de Estado? Agradecemos. O artigo 16º, número 1, refere que o promotor e o organizador devem fornecer às autoridades judiciárias, às forças de segurança e à PCVD a listagem dos adeptos que adquiriram o título de ingresso sempre que solicitado no âmbito das diligências em processo penal ou contraordenacional. Considera que esta medida é passível de ser cumprida pelas modalidades que não o futebol, como conseguem obter esta lista de adeptos. No ponto 2 do mesmo artigo refere-se ainda a reserva de uma ou mais áreas específicas para os grupos organizados de adeptos, o que preconiza o Governo, nomeadamente para o futebol profissional, uma vez que, como todos sabemos, o cartão do adepto está fora de questão e, portanto, não é um tema que seja, neste momento, colocado em cima da mesa. Outra questão ainda, estão as federações das modalidades de pavilhão preparadas para, enquanto entidades organizadoras e ou promotoras de eventos, conseguirem aplicar esta lei? Era bom distinguirmos. Considera que no interior do país ou nos escalões mais avançados da formação estão as infraestruturas desportivas adaptadas ou preparadas para eventos internacionais ou jogos de risco elevado com a exigência que esta proposta de lei identifica? Será criado um canal de denúncias que terá como entidades fiscalizadoras a CMVM e a futura plataforma de combate à manipulação das competições desportivas. Sobre esta plataforma, perguntamos, Sr. Secretário de Estado, qual o ponto de situação relativamente à criação da mesma, se já está em andamento, se está tudo conforme o Governo previa. Por último, perguntar ao Sr. Secretário de Estado se hoje fosse construir, se o Governo fosse hoje construir esta proposta de lei, faria já coisas diferentes ou traria mais contributos ainda à proposta de lei? Muito obrigada e um bom trabalho. Muito obrigado, Sra. Deputada. Passamos então a palavra ao Sr. Deputado Jorge Galveias, do Grupo Parlamentar do Partido Chega. Faça favor. Muito obrigado, Sr. Deputado Coordenador, Sras. e Srs. Deputados, cumprimento do Sr. Secretário de Estado da Juventude e do Desporto. A partir de hoje teremos exatamente 2 semanas para realizar propostas de alteração à PPL número 44, tempo que, na nossa opinião, é manifestamente insuficiente para trabalhar uma proposta de lei de enorme relevância, um tema de veras sensível e que incidirá sobre centenas de milhares ou mesmo milhões de adeptos. Posto isto, e como estará obviamente a par do projeto de lei que o Chega apresentou a quando da discussão na generalidade, um tema em que nos focámos foi a possibilidade do consumo de álcool de baixo teor nos recintos desportivos. Ao longo das audições, ficámos com a opinião que é uma medida justa, que acaba com uma discriminação nos recintos desportivos e, acima de tudo, que promove a segurança dos adeptos, potenciando o estádio como instrumento de segurança. Apenas as forças de segurança deram nota do possível aumento dos preços a serem cobrados como entrave a esta medida, que a nosso ver não é motivo para colocar de parte uma medida que é prática na maior parte dos países da UEFA, inclusivamente a Inglaterra, país conhecido pelo oliganismo.
Pelo que questionamos, Sr. Secretário de Estado, se concorda ou não concorda com esta medida. Se pode ou não promover, se esta medida pode ou não promover a segurança dos adeptos, uma vez que, podendo beber álcool de baixo teor ou bebidas de baixo teor alcoólico dentro do estádio, nos locais próprios, vai levar a que hajam menos aglomerações e neste caso, achamos que mais perigosas, fora do estádio e entrarem no estádio já com teores alcoólicos bastante elevados. Lembro o Sr. Secretário de Estado que o Secretário de Estado da Juventude e do Desporto anterior, da Vossa Excelência, na passada legislatura não se mostrou contra esta alteração. Como sabe, é permitido o consumo, mas única e exclusivamente nos camarotes, não somente bebidas de baixo teor, mas bebidas tipo whisky, vodka, portanto, alto teor alcoólico. Mas apenas nos camarotes, portanto, para os convidados. Tivemos um triste exemplo na semana passada, em que a mascote do Sporting Clube de Portugal foi agredida por alguém que não estava na bancada, mas sim nos camarotes. Alguém que de adepto pouco terá e que não deveria entrar tão cedo no recinto desportivo. Espero que esteja de acordo connosco. Pergunto se está de acordo com a alteração de obrigar a instalação de safe standings. Nós, ao longo das audições, não houve discordância relativamente a esta medida. E, por outro lado, questiono se considera que a proposta de lei apresentada serve o atual modelo de negócio dos clubes, uma vez que incute uma série de obrigações aos GOAs. Ouvimos ao longo das audições que a proposta de lei pode vir a ser um pesadelo para os promotores dos eventos desportivos e causar mais entropias. Está o Sr. Secretário de Estado disposto a aceitar propostas de alteração que mitiquem estes problemas identificados? E, para terminar, o Sr. Secretário de Estado, algo que pouco ou nada se falou, à exceção do Chega, que é a hospitalidade, um dos pilares da Convenção de Saint-Denis. Não basta escrever sobre isto, é fundamental criar instrumentos que promovam este pilar. Pelo que pergunto se o Sr. Secretário de Estado julga que a proposta de lei abraça todos os pilares da Convenção de Saint-Denis, nomeadamente o da hospitalidade. E agora sim, para terminar, reitero, o Chega defende o princípio da autorresponsabilidade, porque quem não cumpre as regras deve, obviamente, ser penalizado. Mas esta proposta de lei comporta medidas que estão aliadas ao fenómeno do evento desportivo. Pelo que pergunto mais uma vez se o Sr. Secretário de Estado está disposto a aceitar propostas de alteração. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos então a palavra à Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz, do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Obrigado, Sr. Coordenador, Sr. Secretário de Estado. A Iniciativa Liberal não pode iniciar esta audição sem, em primeiro lugar, lamentar o facto deste grupo de trabalho e os partidos políticos que estão neste grupo de trabalho representados não estarem na posse de toda a documentação relevante para a audição. Isto porque tomamos conhecimento que a Polícia de Segurança Pública enviou ao Ministério da Administração Interna, no passado dia 28 de março, os seus contributos escritos contra a proposta de lei que está aqui em análise. Contributos estes da Polícia de Segurança Pública, que atentas às suas competências legais naquela que é a área do desporto e combate à violência neste contexto, afiguram-se absolutamente essenciais para esta discussão parlamentar em sede de especialidade. Note-se, aliás, que através da audição da Polícia de Segurança Pública, que passou no passado dia 30, foi possível concluir que a criminalização de apoio a adeptos, tal como apresentada pelo Governo nesta proposta de lei, se afigura de difícil implementação. No entanto, o Governo não enviou, desde o dia 28 de março até a data de hoje, os contributos escritos que recebeu da PSP à Assembleia da República. Esta documentação foi recebida pelo Governo quando o processo parlamentar em sede de especialidade ainda se encontra a decorrer e, tratando-se de uma matéria a legislar pela Assembleia da República, através do decreto da Assembleia da República, o Governo não pode, pura e simplesmente, reter os contributos destinados à discussão parlamentar e, por isso, entendemos que para esta audição que esta audição ocorre numa situação de desigualdade de armas, em que o Governo possui informação que a Assembleia da República não tem,
motivo pelo qual a Iniciativa Liberal irá apresentar ainda hoje um requerimento escrito ao Governo, para que envie a este grupo de trabalho todos os contributos que foram recebidos no âmbito desta proposta de lei, nomeadamente os contributos que foram recebidos foram escritos pela PSP. Solicitaremos também a esta Comissão que alargue os prazos para a submissão de proposta de alteração por parte dos partidos, isto porque a Assembleia da República não pode legislar sem ter à sua disposição toda a documentação que seja relevante para o efeito. Dito isto, passando à audição propriamente dita, perguntar ao Sr. Secretário de Estado a criminalização do apoio como o Governo apresentou na sua proposta de lei, criminalizaria, por exemplo, o apoio às deslocações. Criminalizaria um clube ou uma federação, na sua qualidade de promotora, que adquirisse bilhetes de transportes públicos, que organizasse autocarros para um espetáculo desportivo mais seguro e mais organizado. Por outro lado, também já podemos ouvir, como referi da parte da PSP, que esta criminalização seria de difícil implementação. Por outro lado, o Observatório da Violência Associada ao Desporto afirma, no contributo que remeteu à Assembleia da República, o seguinte: a evolução do enquadramento legal que rege a atividade dos GOA teve efeitos perversos, dos quais se destacam a não constituição como associações nos termos da lei, os conflitos com os promotores de espetáculos desportivos e, sobretudo, a deriva para o estilo casual. Por isso, perguntar ao Sr. Secretário de Estado se lhe parece adequada esta criminalização. Além disso, também gostaria de fazer perguntas relativamente às zonas. Uma primeira pergunta muito concreta é: quantos pavilhões em Portugal possuem, à data de hoje, as zonas com condições especiais de acesso e permanência de adeptos? Uma segunda pergunta, e de acordo com o artigo 7º da proposta de lei, mais concretamente no seu número 2, a linha J, o Regulamento de Segurança impõe que a elaboração de um plano de emergência interno, que inclua o plano de evacuação do recinto, prevendo e definindo designadamente a atuação dos assistentes de recinto esportivo, agentes de proteção civil e voluntários, se os houver, nos termos do regime jurídico da segurança contra incêndios nos edifícios, aprovado pelo Decreto-Lei 220 de 2008. Perguntar ao Sr. Secretário de Estado quantos pavilhões em Portugal têm atualmente a documentação exigível em termos de segurança contra incêndios em edifícios, que está previsto no regime jurídico da segurança contra incêndios em edifícios, nomeadamente quantos contêm planos de emergência, planos de evacuação, entre outros, consoante as características dos edifícios. Obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Antes de passarmos a palavra de volta para o Sr. Secretário de Estado, o Sr. Deputado João Castro tinha feito sinal do que queria para um esclarecimento. Faça favor. Srs. Deputados, não percebi bem esta intervenção relativamente a um tom acusatório ao Governo por não nos ter enviado um parecer que terá recebido da Polícia de Segurança Pública. Não sei se percebi bem. De qualquer forma, a Polícia de Segurança Pública esteve aqui connosco. Deixou-nos aqui uma apresentação. Nós fizemos várias questões e várias. Parece-me uma questão assim um pouco lateral e um pouco acessória que o Iniciativa Liberal aqui está a trazer. Nem estou a perceber bem o contexto desta observação. Porque a PSP esteve aqui a falar connosco e a observar e em contato connosco e disponível para todas as questões. E, aliás, trouxe um contributo muito válido e muito interessante. Esclareceu a generalidade das questões e manifestou-se disponível. Aliás, eu tenho mantido contato com o Sr. Presidente Yuri, que aqui esteve, para esclarecimentos posteriores e para questões posteriores que quiséssemos colocar, e eu pessoalmente tenho mantido contato com ele no contexto dos nossos trabalhos, no sentido de algumas questões que possam ser desenvolvidas. E, portanto, não percebi bem aqui esse contexto e gostava de deixar este registro. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto à Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz se quer dar resposta à intervenção do Sr. João Castro. Sim, não foi um tom acusatório. Foi dizer, e é um facto, nós recebemos um e-mail no passado dia 30, de que os contributos da Polícia de Segurança Pública, sem invalidar aqueles que foram aqui prestados, acrescentaram ainda mais contributos e enviaram estes contributos apenas para o Governo na pessoa do Ministro da Administração Interna. Estes contributos que se revelam essenciais
para, em sede de especialidade, estarmos a debater e termos as informações necessárias para os partidos apresentarem propostas de alteração à proposta de lei do Governo, não foram enviados à Assembleia da República e deveriam ter sido feito no nosso entendimento. E foi isso apenas que dissemos. Não foi um tom acusatório, foi falar sobre factos. Obrigado, Sr. Deputada. Passamos então a palavra ao Sr. Secretário de Estado para dar resposta às questões que foram colocadas. Faça favor. Obrigado, senhoras e senhores deputados. Eu sou o deputado Francisco Diniz, coordenador do Grupo de Trabalho. Começando por responder às questões do Sr. Deputado João Castro, do Partido Socialista, em relação à bilhética, aquilo que está consagrado na legislação vigente é que o organizador das competições profissionais tem que implementar um sistema de bilhética uniforme e controlado por meios informáticos. É isso que está na letra da lei que está em vigor. A proposta da lei que estamos aqui a debater não traz nenhuma alteração sobre este domínio. Portanto, esta é uma forma de introduzir um sistema bilhético que permite ao organizador da competição ir desde uma proposta que sei que foi aqui apresentada numa audição de uma bilhética centralizada e com bilhetes nominais até a um sistema bilhético que não passe por emissão de bilhetes nominais. Portanto, aquilo que está consagrado na lei atual e que não é alterada pela proposta de lei, no nosso entender, permite ao organizador da competição introduzir um sistema bilhético mais alargado ou mais restritivo, fixando-se só num sistema bilhético uniforme e controlado por meios informáticos. O facto de ser controlado por meios informáticos não significa que os bilhetes sejam nominais, mas também permite que os bilhetes sejam nominais. Daí que o Governo não tenha alterado este conceito, não tenha alterado aquilo que já está consagrado na lei e deixando nas mãos do organizador das competições essa decisão de introduzir um sistema bilhético uniforme e controlado por meios informáticos que pode ir até a um sistema bilhético centralizado com bilhetes nominais. Relativamente à adequação das diferentes realidades das infraestruturas esportivas em Portugal, uma das maiores críticas que tem sido feita à legislação em vigor diz que foi muito pensada e construída a pensar na alta competição e muito com uma grande carga de monomodalidade. E aquilo que procuramos fazer desde o início, por isso é que envolvemos no grupo de trabalho federações de pavilhão, por exemplo, envolvemos as federações das modalidades onde há registro de incidentes de violência no desporto, esse foi o critério. Quando nos perguntam porque é que escolheram essas modalidades e não outras, escolhemos as modalidades para lá do futebol, onde há registros até hoje de incidentes de violência, e, portanto, envolvemos outras modalidades essas que são praticadas em pavilhão, que têm grande cobertura territorial, que promovem eventos desportivos no interior do país, no norte, no sul, e, portanto, deram contributos para aquilo que também era um grande objetivo desta proposta de lei, que era precisamente fazer isso, a adequação das medidas às diferentes realidades. No caso das infraestruturas esportivas, e agora respondendo a uma questão que foi um pouco transversal, que tem a ver com a classificação de jogos de risco elevado, de espetáculos esportivos de risco elevado, em competições profissionais e competições não profissionais. Queremos muito que haja aqui diferenças entre aquilo que são as exigências que se colocam às competições profissionais, quando um jogo é classificado como risco elevado, às exigências que se colocam às competições profissionais e às competições não profissionais. Há jogos que são classificados de risco elevado uma semana antes do jogo, 2 semanas antes do jogo. Há competições que determinam jogos, eventos esportivos, por sorteio, como por exemplo a Taça de Portugal, em várias modalidades, quando decorre o sorteio, só a partir daí é que se sabe que jogos é que serão disputados e aqueles que oferecem risco elevado. E, portanto, é bastante diferente
estar a colocar exigências a clubes que participam em competições profissionais. Nós só temos 2 competições profissionais em Portugal, que é a primeira e a segunda Liga de Futebol. Não há mais competições profissionais. Sabemos que na primeira divisão de outras modalidades há contratos profissionais entre o clube e os seus jogadores, os seus treinadores, mas a competição não é profissional. Porque as competições profissionais, a primeira e a segunda Liga de Futebol, é onde são colocados um conjunto de obrigações e deveres do ponto de vista organizativo, na relação com o público, na relação com o Estado, também em contratos de trabalho, em legislação laboral, em seguros e com os seus atletas. Portanto, só temos 2 competições profissionais em Portugal, a primeira e a segunda Liga. Isto é importante, este parêntese, para eu desenvolver aquilo que ainda encontro de uma questão colocada pelos senhores deputados, que é as exigências que se colocam aos clubes que participam nestas competições profissionais. É uma exigência que é previsível, ou seja, cumpre o princípio da previsibilidade, ou seja, quem participa nestas competições sabe que vai ter vários jogos de risco elevado. E, portanto, tem que se preparar, não para mas para vários jogos de risco elevado. Aqui sabemos, é previsível, que esses promotores, os promotores na lei são os clubes, que os clubes que participam nas competições profissionais vão disputar jogos de risco elevado e, portanto, têm que reunir um conjunto de exigências que, certamente, e acho que aí estamos todos de acordo, são superiores às exigências que se devem colocar aos clubes que poderão disputar ocasionalmente jogos de risco elevado em competições que não são profissionais. Podem ser até, podemos estar até a falar de uma competição distrital, mas pode haver nessa competição distrital, por razões de rivalidade, próxima de vizinhança, etc., ou de disputa classificativa, a classificação de jogo de risco elevado. E é uma competição não profissional. De um momento para o outro, esse jogo passa a ser considerado de risco elevado. Isso tem que acontecer. Porque como é que o jogo é classificado de risco elevado? A Federação da Modalidade pronuncia-se, a Força de Segurança Local pronuncia-se e, mediante essas posições tomadas pela Federação da Modalidade e pela Força de Segurança Local, a Autoridade para a Prevenção e Combate à Violência no Desporto decide, com base nesses pareceres, se o jogo é de risco elevado ou não é de risco elevado. Um jogo pode ser classificado de risco elevado pelas circunstâncias do debate público até entre os principais responsáveis dos clubes durante a semana. E, portanto, não se pode, de um momento para o outro, porque é materialmente impossível dizer ao clube que, olha, daqui a uma semana, daqui a 5 dias, promoves um jogo, esse clube promove um jogo, dizer aos dirigentes que promovem um jogo de risco elevado e, portanto, têm que reunir as condições de um momento para o outro que são exigidos aos clubes das competições profissionais, que tiveram, segundo a lei atual, têm 2 anos para as implementar. Nós propomos 1 ano, agora na proposta de lei, porque a experiência diz-nos que 2 anos é exagerado, mas quando se colocam as mesmas exigências em 5 dias, ou em 7 dias, ou em 15 dias, o mês que seja, a clubes que disputam competições não profissionais, é manifestamente exagerado. E temos que encontrar aqui diferenças para também responder a esta diferença de realidades. Vou dar outro exemplo. Quando a proposta de lei propõe que todos os recintos esportivos que não sejam especiais, que são mais de 99% dos nossos recintos, cumpram um regulamento de funcionamento que é submetido à respectiva Câmara Municipal, estamos a contribuir para 2 objetivos. Primeiro, respeitar a diferença de realidades, já explicarei. E o segundo, promover mais segurança nesses recintos que representam mais de 99% do total. A regulamentação de segurança, que está determinada na lei atual, e já passaram 3 anos, foi em setembro de 2019, salvo erro, que foi aprovada e que foi publicada em Diário da República, essa alteração à Lei 39, determina que todos os recintos esportivos têm que cumprir esta regulamentação de segurança que está prevista na lei. E perguntam aos senhores deputados, quantos recintos esportivos até hoje conseguiram implementar esta regulamentação de segurança? Poucas dezenas. Poucas dezenas em cerca de 10 mil recintos esportivos. Poucas dezenas. E essas poucas dezenas são aqueles que participam nas competições profissionais. Mas nem todos conseguiram até hoje
registar a regulamentação de segurança que está prevista na lei atual. E agora perguntarão naturalmente, bom, se esses têm enorme dificuldade, imagina os outros 99, que muitos, com quem fui falando ao longo destes meses, assumem que não têm a mínima condição, os clubes, de investir em parceiros que são obrigatórios perante a lei atual, em estudos e projetos, para cumprir uma regulamentação de segurança que demora até bastante tempo a ser implementado. O que quisemos fazer foi simplificar e, ao mesmo tempo, reconhecer a diferença de realidades. Eu julgo que foi isto, muito isto, que as federações esportivas aqui ouvidas quiseram transmitir. É que, de cada vez que uma força policial que faz policiamento a um jogo entra num estádio ou num pavilhão e pergunta pelo regulamento de segurança e ele não está registado na autoridade, que são praticamente em todos os recintos, recai sobre os respectivos clubes coimas e um processo contranacional, um a seguir ao outro, e coimas que estão previstas na lei muito elevadas. Ou seja, temos aqui uma diferença de realidades. Há recintos esportivos que onde nunca se disputaram jogos de risco elevado e não há previsão de se virem a disputar, esses são a esmagadora maioria dos recintos esportivos em Portugal, e ao mesmo tempo, esta regulamentação de segurança, que só está introduzida em menos de 1% dos recintos, significa que não foi introduzido nenhum fator novo de segurança nos outros, 99%. E aquilo que procuramos fazer com o regulamento de funcionamento é simples. Aquelas que são as áreas essenciais de segurança de um recinto esportivo, como as medidas de autoproteção, as medidas contra incêndios, os planos de evacuação, as condições de acesso ao recinto esportivo para a equipa visitada, a equipa de visitante, a equipa de arbitragem, a hospitalidade no recinto esportivo, o estacionamento para os agentes esportivos do jogo, para os diferentes adeptos, visitados e visitantes. Isso terá que fazer parte de um regulamento de funcionamento, a submeter à respectiva Câmara Municipal, e a Câmara Municipal avalia e analisa, porque todas as câmaras municipais têm departamento de proteção civil e também de segurança, têm forças de segurança locais e avaliam se aquele recinto esportivo, que muitos deles foram construídos em décadas muito anteriores, quando a legislação não era tão exigente como é hoje, e apesar de ser quase impossível adaptá-los num pouco espaço de tempo às condições que a lei prevê hoje, há áreas mínimas de segurança que têm que ser respeitadas nesse regulamento de funcionamento. E então, para aqueles recintos que não são especiais, os recintos especiais são aqueles recintos onde se disputam os jogos da Primeira e Segunda Liga de Futebol e todos os outros pavilhões e estádios onde se disputam jogos de risco elevado. Pronto, esses é que são classificados na lei como os recintos especiais, que representam 1% dos recintos esportivos em Portugal. A esses continua-se a aplicar a atual regulamentação, muito exigente, porque são jogos, aí é onde se disputam jogos de risco elevado. Nos outros todos, queremos que os clubes avancem com um trabalho e com um processo de maior segurança nos seus recintos e, por isso, propomos o regulamento de funcionamento. E sei que foi muito bem acolhida esta proposta pelas federações esportivas, porque isto também significa reconhecer as diferenças de realidades. Como também a proposta do Estado de Segurança. A proposta do Estado de Segurança é uma proposta que vem capacitar os clubes, não são todos, depois, como diz a proposta de lei, o Secretário de Estado da Juventude e do Desporto terá que ouvir as federações esportivas e saber quais são as competições que devem ter, que determinarão aos clubes o gestor de segurança. O gestor de segurança poderá ser um colaborador do clube, poderá ser um associado, um familiar de um atleta, alguém que o clube designe para ter formação mínima naquilo que são as condições de segurança num recinto esportivo. Uma formação de algumas horas que está preparada, já está preparada, que será ministrada pelas forças de segurança locais, com autoridade para a prevenção e combate à violência no desporto. E terá como objetivo capacitar esse colaborador do clube a saber classificar ou não um jogo, se é de risco elevado ou de risco médio ou de risco reduzido, as forças de segurança locais saberão quem são os gestores de segurança dos clubes e, portanto, será a pessoa com quem habitualmente terão que falar para fazer uma análise prévia
aos eventos esportivos. Isto também pode-se colocar em competições distritais, não só de uma modalidade, portanto, em competições distritais, pode ir a competições distritais, depende do jogo em si. Dei há pouco exemplos de jogos de competições distritais que podem ser considerados de risco elevado. Esse gestor de segurança terá também formação nas 3 áreas da Convenção de Saint-Denis, na segurança, na proteção e na hospitalidade, saber acolher a equipa visitante, a equipa de arbitragem, os adeptos visitantes, saber instruir a cabine de som, que muitas vezes é fundamental naquilo que são as mensagens que passam antes, durante, no intervalo e após o jogo. Isso vê-se até nas competições da UEFA ao mais alto nível. Portanto, um estudo de segurança que já está previsto na lei, atenção, já está previsto na lei, mas que nesta proposta de lei fazemos uma alteração na perspectiva de que o estudo de segurança fica com este enquadramento e que só é aplicado aos clubes que ficam na esfera da portaria, que será elaborada e publicada pelo Estado de Estado da Juventude e do Desporto, ouvidas as federações desportivas. Mas isto significa também reconhecer as diferentes realidades. E foi isso que procuramos com estas 2 medidas, 2 exemplos, para não gastar mais tempo: regulamentação de segurança / regulamento de funcionamento e gestor de segurança. São medidas que respeitam as diferenças entre territórios, entre modalidades e entre competições. Agora, ainda às questões que a Sra. Deputada Inês Barroso, do PSD, colocou, algumas já fui respondendo. Por exemplo, o contributo que as federações esportivas e as associações distritais e regionais das federações esportivas podem e devem dar, e isso também está exigido na proposta de lei, é a forma como elaboram os regulamentos disciplinares para responder à violência no desporto. É muito importante que os regulamentos disciplinares das diversas competições sejam habilitados a responder àquilo que são os incidentes de violência, para que as penas, para que as sanções, melhor dizendo, as coimas, sejam dissuasoras e que, para além disso, também haja um trabalho de diálogo e pedagógico com os infratores, seja o clube, seja um treinador, seja um atleta, seja uma equipa, sejam os próprios adeptos, para que essa situação não se torne a repetir, ou tenha que haver aqui uma tentativa de não repetição do incidente, que passa pelos regulamentos dos próprios organizadores. Eu sei que foi muito elogiado em todas as audições e até no parecer do Observatório esta inovação que a proposta de lei traz de obrigar os organizadores das competições a terem aqui planos socioeducativos junto dos seus clubes e dos agentes esportivos. Isto é fundamental. Por isso é que eu disse inicialmente que não há legislação perfeita para acabar com a intolerância e a violência no desporto, porque ela precisa também que o público e aqueles que são os destinatários, os tomadores, digamos assim, destas medidas, possam desenvolver as medidas neste caso, nos regulamentos disciplinares e nos planos socioeducativos. Tentando acelerar as respostas, eu acho que também já respondi relativamente à questão dos recintos esportivos no interior. É importante que as federações esportivas continuem a escolher os recintos esportivos fora das áreas metropolitanas e muitas vezes fora do litoral para grandes eventos esportivos. Isso é uma forma não só de promover o desporto em todo o território nacional, mas também promover alta competição e oportunidade de alta competição em todos os territórios. E a questão que se coloca é que muitos pavilhões esportivos não conseguem cumprir as tais exigências que falei há pouco, que têm que ser aplicadas nos jogos de risco elevado. Não podemos afastar um conjunto de exigências relativas a jogos de risco elevado, porque isso seria disfarçar um perigo que estará presente no pavilhão e pode levar a incidentes de violência. E basta ver a forma como a violência chega a outras modalidades para lá do futebol e do futsal. Acontece que estamos também a acompanhar aquilo que foram as audições e os pareceres
e a trabalhar naquilo que poderão ser propostas que conduzam a uma, como eu disse inicialmente, a uma diferença de exigências que se aplicam aos jogos de risco elevado de competições profissionais e de competições não profissionais, tentando também que os recintos, os chamados pavilhões, os recintos esportivos fechados, também possam continuar a ser uma solução para eventos esportivos de alta competição. Em relação à plataforma de combate à manipulação das competições esportivas, que será um dos maiores avanços, ou se não o maior avanço do combate à corrupção desportiva em Portugal, já iniciou a sua preparação legislativa. Acreditamos que até o final deste processo legislativo, na Assembleia da República, o Governo dê, obviamente, notícia pública da sua aprovação em Conselho de Ministros, ou até da data da sua aprovação em Conselho de Ministros, ou na perspectiva de aprovação, a perspectiva temporal de aprovação em Conselho de Ministros, porque será sempre a entidade fiscalizadora. Gozará sempre do período de entrada em vigor da lei, mas, obviamente, que quando esta lei entrar em vigor, a proposta de lei virar lei, entrar em vigor, obviamente que esta plataforma tem que estar na plenitude das suas funções. Quanto às questões colocadas pelo Sr. Deputado Jorge Galveias do Chega, continuamos determinados em não permitir e não apoiar a proposta da generalização da venda e do consumo de álcool nos recintos esportivos. Aliás, deixe-me dizer que contribui para essa nossa determinação não só a Convenção de Saint-Denis, como também uma recomendação do Conselho da Europa, que é a recomendação número 2 de 2022, artigo 54, que recomenda, que é uma recomendação que foi adotada pelo Conselho da Europa para servir de lei modelo para a transposição naquilo que é o ordenamento jurídico nacional de cada Estado-membro do Conselho da Europa. E essa recomendação no artigo 54 é clara, dizendo que deve estar limitado, aliás, vai mais longe até do que aquilo que está previsto na nossa legislação, vai mais longe, defendendo que o consumo de álcool seja permitido fora do perímetro desportivo do evento. Ou seja, vai além daquilo que a lei prevê atualmente. Como também, se olharmos para Espanha, Itália e França, países muito próximos, é proibida a venda do consumo de álcool fora das zonas de camarote e zonas VIP, como atualmente é permitida em Portugal. E também queria partilhar com os senhores deputados uma notícia de setembro de 2022, em que as autoridades inglesas, confrontadas com o aumento brutal dos índices de violência nos jogos, nas competições de futebol, quer em Inglaterra e como também no país de Gales, mas no caso concreto na Inglaterra, concluem que esse aumento dos incidentes de violência, aumento brutal, para taxas superiores a 100%, deve-se ao consumo do álcool e ao consumo de drogas. E acreditamos também, como também foi aqui dito, julgo que foi aqui dito na audição, numa das audições, julgo que foi na audição da PSP, que o facto de se passar a permitir a venda e o consumo de álcool nas chamadas bancadas, ao generalizar a venda e o consumo de álcool nos recintos esportivos, não terminaria com o consumo de álcool fora dos recintos esportivos, porque ele é muito mais barato, porque há um ritual que é um ritual que já tem muitos anos, e eu pegava, para terminar aqui a explicação por parte do Governo da sua posição contra a generalização da venda e consumo de álcool nos recintos esportivos, com o próprio exemplo que o Sr. Deputado apresentou. A agressão à mascote do Sporting Clube Portugal, feita supostamente por um indivíduo alcoolizado, imagina se generaliza isto para todo o recinto esportivo. Obviamente que acentua drasticamente a probabilidade disto acontecer em todos os eventos, para além do próprio exemplo que contraria aquilo que se pretende, que é diminuir a dependência dos jovens e dos cidadãos de substâncias psicoativas.
Relativamente à questão colocada sobre a hospitalidade, a proposta de lei abraça o pilar da hospitalidade, que é um dos 3 pilares da Convenção de Saint-Denis. Isso foi dito até por várias entidades e deixa-nos perfeitamente tranquilos. Quisemos muito que assim fosse, mas, naturalmente, as propostas de alteração que chegarão e que refletem uma maior preocupação dos seus deputados nesse sentido serão analisadas com todo o interesse. Relativamente às questões colocadas pela sua deputada Patrícia Gil Vaz, da Iniciativa Liberal, embora não estando presente neste momento na audição, e responderei de igual forma, dizer que não conheço os contributos que a PSP disse que faria chegar, ou que já tinha feito chegar ao Governo, portanto, vou esclarecer, mas neste momento não posso dizer mais do que isto, com verdade. Dizer que as declarações da PSP, quer na audição, quer aquelas que foram produzidas dias antes da audição, foram muito contundentes e muito claras sobre esta proposta de lei. E, apesar de ser muito importante analisar os contributos que chegarão da PSP à Comissão sobre esta proposta de lei, não me parece que sejam diferentes daquilo que foram as declarações do seu Diretor Nacional, quando, dias antes desta audição, defendeu medidas mais punitivas no combate à violência no desporto e até utilizou uma expressão, por vezes, a preparação de jogos de risco elevado equivale à preparação aos preparativos para uma guerra. Isso diz bem da preocupação e da necessidade de adotarmos medidas de força no combate à violência no desporto. E também queria aproveitar para esclarecer uma questão que desde o início interpela a Iniciativa Liberal. Desde o início, ou seja, foi mote no debate da generalidade e novamente aqui hoje na audição, que tem a ver com o apoio aos grupos de adeptos ou aos grupos organizados de adeptos. Os grupos organizados de adeptos são aqueles que assumem que aquilo que está descrito na lei assumem um caráter de concertação entre os próprios e o clube e assumem um caráter de permanência, de permanente apoio à equipa ou às equipas do clube. O grupo de adeptos não tem, visivelmente, não evidencia estes 2 fatores, a concertação e a permanência. Estas são, digamos que, as grandes diferenças entre um grupo de adeptos e um grupo organizado de adeptos, sendo que as exigências que se colocam aos grupos organizados de adeptos, como sabe, a constituição de uma associação, o clube tem que registar esse grupo organizado de adeptos na autoridade, portanto, mas a diferença, resumindo e essencialmente, está aqui na concertação e na permanência. Segundo a nossa proposta de lei, os apoios que as câmaras municipais queiram dar aos grupos organizados de adeptos pode ser efetuado através de um protocolo de apoio entre a Câmara Municipal e o grupo organizado de adeptos, ou colocando aqui o clube como uma terceira entidade nesse triângulo. Quando uma Câmara quiser apoiar um grupo de adeptos, não um grupo organizado de adeptos, mas um grupo de adeptos, pode fazê-lo segundo a lei atual, pode fazê-lo e poderá continuar a fazê-lo segundo a nossa proposta de lei. No dia em que as forças de segurança e a própria autoridade entenderem que esse grupo de adeptos assume aqui um caráter de concertação entre eles e o clube, e que é um grupo de adeptos de permanente apoio à equipa ou às equipas do próprio clube, aí o clube será notificado de que tem um grupo de adeptos que já configura um grupo organizado de adeptos. E queríamos também, com estas medidas, que os grupos organizados de adeptos que se constituíram desde a entrada em vigor das obrigações legais que os levaram a constituir-se como grupo organizado de adeptos, a constituírem-se como grupos organizados de adeptos, que não vejam que essas exigências
não estão a ser também cobradas aos grupos de adeptos, ou seja, que não compense não ser um grupo organizado de adeptos quando configura um grupo organizado de adeptos. Que foi esta a crítica que foi ouvida, que tem sido ouvida ao longo dos últimos anos, desde a imposição das obrigações aos grupos organizados de adeptos, que é de que aqueles grupos de adeptos que se constituíram como grupos organizados de adeptos cumprem hoje exigências que são muito fiscalizadas pela autoridade e pela justiça, mas que aqueles que deviam ser grupos organizados de adeptos e se mantêm como grupos de adeptos, a esses não é exercida o mesmo poder de fiscalização, a mesma carga de fiscalizadora, quer administrativa, quer judicial. E, portanto, também quisemos, com estas medidas, fazer com que mais grupos de adeptos se constituam como grupos organizados de adeptos. Mas que fique claro que aquele exemplo que a Iniciativa Liberal tem dado, de que passará a ser proibido uma Câmara Municipal a pé com autocarros, grupos de adeptos, não é verdade, poderá continuar com a proposta de lei e também aos grupos organizados de adeptos esse apoio poderá ser dado, desde que seja protocolado. E julgo que respondi praticamente a todas as questões. Agradeço muito a tolerância no tempo nas respostas, mas também quis valorizar muito aquilo que foram as intervenções das senhoras e senhores deputados. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. É com naturalidade que houve esta tolerância, até porque as questões foram muitas. Era muito importante ouvir as respostas que o Sr. Secretário de Estado tinha para as questões que foram feitas. Agradecer mais uma vez a sua presença. Esta que foi a última audição presencial neste processo da especialidade. Como o Sr. Secretário de Estado disse, uma temática que tem sido alvo de um amplo debate, seja presencialmente aqui com as audições, seja através dos contributos que as várias entidades nos fizeram chegar, seja também através de artigos de opinião. Eu próprio já tive a oportunidade de comentar através de um artigo de opinião num jornal nacional desportivo e, portanto, é uma temática que merece a máxima atenção, tanto pelos dados que foram aqui dados alarmantes e que fazem imperar uma ação urgente e que este pacote legislativo, esperamos todos, que possa dar resposta às necessidades que são por demais evidenciadas. Agradeço novamente a presença do Sr. Secretário de Estado, agradeço a presença das senhoras e senhores deputados. Damos então por finalizada esta audição. Fazemos um minuto de pausa para depois retomar os nossos trabalhos. Muito obrigado.